pessoal, antes de existirem as academias comerciais e franquia, antes das barras olímpicas calibradas, dos suplementos de proteína isolada ou dos complexos programas de hipertrofia projetados por computador. Os gregos antigos já estavam construindo corpos que se tornariam o padrão absoluto, o plano mestre da perfeição física humana. Eles não contavam macronutrientes em um aplicativo, não rastreavam sua ingestão calórica diária, nem sequer tinham pesos de metal padronizados durante a maior parte de sua história civilizada. E, no entanto, de alguma maneira foram capazes de esculpir físicos tão anatomicamente ideais que os artistas contemporâneos ainda os utilizam hoje como a referência suprema. Por favor, entenda a magnitude disso. Eles treinavam para a guerra total, para a competição esportiva de elite e para a filosofia profunda. Desenvolveram uma potência funcional massiva sem pisar em uma academia moderna. E o que descobriram há 2000 anos em relação à biomecânica ainda rivaliza com a ciência esportiva do século XXI, a obsessão grega, porque o corpo era sagrado. Os gregos mantinham uma crença fundamental que nós perdemos. A força não era apenas um atributo físico, era moral, de natureza ética. Para eles, o cidadão perfeito deveria ser uma amálgama indivisível, simultaneamente um filósofo e um guerreiro letal. Um homem que não executasse sessões de treinamento físico não era simplesmente fraco. Do ponto de vista muscular, ele era considerado um ser desequilibrado, incompleto em sua humanidade. A palavra ginásio provém etimologicamente do termo grego ginos, que significa nu, porque o treinamento era executado completamente sem roupas. Não por vaidade superficial ou narcisismo, mas como um tributo direto e honesto aos deuses. O corpo era sagrado, um recipiente biológico de beleza e disciplina autoimposta. Cada cidade-estado mantinha ginásios públicos como prioridade estatal. Mas não confunda os termos, não eram academias comerciais modernas. Eram templos do desenvolvimento humano, parte campo de treinamento militar, parte instituição de ensino superior, parte centro social. Os homens lutavam corpo a corpo, boxeavam, executavam sprints de máxima intensidade e levantavam cargas pesadas. E exatamente entre essas sessões de esforço físico, estudavam geometria euclidiana e debatiam ética aplicada. Chamavam essa busca incessante areté, a excelência de todas as dimensões da existência, e o treinamento físico rigoroso era a base arquitetônica sobre a qual se construía essa excelência. Treinamento para a guerra e a sobrevivência na Grécia Antiga. O fitness e a capacidade atlética não eram opcionais, eram um mandato para a sobrevivência. A guerra era uma constante histórica. O cidadão comum podia ser convocado a tomar as armas a qualquer momento, sem prévio aviso. Portanto, o treinamento não girava em torno de conseguir músculos de praia ou a estética vazia que temos hoje em dia. Girava em torno de permanecer vivo no caos do combate. Analise os requisitos. Um soldado espartano precisava da capacidade anaeróbica para executar sprints, carregando uma armadura completa de bronze de 30 quilos. Precisava de potência para saltar muros defensivos e força bruta para derrubar inimigos no corpo a corpo. Um remador ateniense precisava de resistência cardiovascular sobre-humana para impulsionar um navio de guerra por horas consecutivas através das ondas. Cada evento atlético que conhecemos hoje reflete uma habilidade militar direta. Corridas de velocidade, lançamento de dardo e disco para precisão balística. Estes não eram esportes recreativos, eram simulacros de preparação tática. Os Jogos Olímpicos nasceram diretamente desse código de guerra, o ethos militar. Ganhar significava glória, não só para o atleta individual, mas status geopolítico para toda a cidade-estado. Sua linhagem, seu legado e o regime de treinamento por trás dessas vitórias era absolutamente brutal e implacável. A rotina completa, geometria do movimento então. Se pudéssemos viajar no tempo, como era realmente a programação de um atleta grego de elite. Eles não dividiam grupos musculares por dia, segunda-feira peito, terça-feira costas. Não seguiam tabelas de hipertrofia periodizadas no Excel. Em vez disso, suas sessões eram estruturadas obsessivamente ao redor de padrões de movimento primários. Trabalho de corpo inteiro, exercícios compostos, funcionalidade aplicada. Uma manhã típica começava com calistenia sistemática. Flexões de braço, agachamento profundo, avanços alternados e paradas de mão para a estabilidade do ombro.
Depois vinham os exercícios dinâmicos e explosivos, sprints de aceleração máxima e saltos de tripla extensão para desenvolver potência explosiva na cadeia posterior. A seguir, praticavam luta livre e o pancrácio, uma mistura absolutamente selvagem de boxe e técnicas de submissão que eram tão violentas que frequentemente se combatia até a perda de consciência. Cada combate construía força funcional real, uma potência que se transferia diretamente para o campo de batalha. Calistenia, a fundação da força bela para desenvolver resistência muscular e uma força de pegada devastadora. Executavam caminhadas do fazendeiro utilizando pesos de pedra ou bronze, com forma de halteres primitivos assimétricos. Saltavam carregando-os para aumentar a inércia. Corriam distâncias longas com eles, realizando agachamentos e prensas estritas. Se você já executou caminhadas do fazendeiro, saiba que esse exercício provém diretamente da antiga Grécia, sem modificação alguma. Após o treinamento, os atletas massageavam seus músculos fatigados com azeite de oliva virgem. Raspavam o suor e a sujeira acumulada com ferramentas metálicas curvas chamadas estrígilos. Depois se submergiam em água fria para ativar a recuperação térmica. Eles estavam séculos adiantados à fisioterapia moderna. A palavra calistenia não foi um invento moderno. Provém diretamente do grego antigo, kalos, que significa belo, e stenos, que significa força. E é exatamente isso que os gregos construíam mediante esse sistema de autocarga. Eles acreditavam firmemente que o domínio sobre seu próprio peso corporal e a gravidade devia ser estabelecido antes de tentar controlar pesos externos. Essa hierarquia era inegociável. Luta e pancrácio. Força sob resistência hostil. Os atletas executavam flexões em todas as suas variantes biomecânicas, mergulhos em paralelas, agachamentos unilaterais, elevações de perna em suspensão, posições isométricas ginásticas. Suspendiam-se em anéis ou cordas, desenvolvendo um equilíbrio proprioceptivo agudo e estabilidade do núcleo profundo que as máquinas não podem oferecer. Treinavam a cadeia cinética completa como uma unidade, não isolavam músculos para a estética. A ciência do esporte atual agora confirma o que os gregos já compreendiam intuitivamente. Movimentos multiarticulares recrutam maciçamente mais unidades motoras, constroem coordenação intermuscular e criam uma força atlética funcional, não uma força artificial de academia. Não perseguiam o inchaço muscular transitório, perseguiam a perfeição técnica do padrão motor. Se você só pudesse executar um único tipo de treinamento para desenvolver um físico como o de uma estátua grega, a resposta seria a luta livre. A luta treinava absolutamente todos os sistemas energéticos de forma simultânea: pernas, estabilidade espinal, força de pegada e a resistência mental sob pressão asfixiante. O grande filósofo Platão, cujo nome na realidade era um apelido que significava o de ombros largos, foi um campeão de luta condecorado antes de fundar sua academia filosófica. Entenda a conexão inerente, corpo potente, mente potente. Levantamento de pedras, legado talhado na rocha nos ginásios antigos. A luta não era um esporte de força bruta descontrolada, era uma arte marcial refinada. Os combates estavam repletos de técnicas biomecânicas, manipulação do centro de gravidade e aplicação de alavancas ósseas. E aqui está o segredo biológico de sua hipertrofia. Esta resistência constante contra um oponente vivo, agressivo e imprevisível gera uma tensão mecânica brutal. Criava um tecido muscular denso e rochoso. O tipo de músculo construído ao resistir a forças caóticas, não lineares, é a mesma razão fisiológica pela qual os lutadores olímpicos e judocas contemporâneos desenvolvem esses físicos tão grossos, compactos e poderosos, inclusive sem depender do levantamento de pesos convencional. Para os gregos, a força não se media nos números de uma repetição máxima, se media em maestria técnica sob resistência hostil. Muito antes das barras cromadas, os gregos levantavam pedras, rocas naturais, toscas e assimétricas. Faziam levantamentos de rochas maciças desde o solo em peso morto. As carregavam sobre seus ombros em agachamento e as lançavam para medir sua capacidade de gerar potência. Na cidade de Olímpia, os arqueólogos descobriram pedras talhadas colossais. Algumas pesavam mais de 143 quilos, com inscrições antigas gravadas na roca que diziam: Bibon me levantou sobre sua cabeça com uma só mão. Pense nisso.
Essas pedras eram simultaneamente um desafio atlético e um legado permanente, um registro de força literalmente talhado em uma pedra para a eternidade. Mente, recuperação e nutrição mediterrânea. O princípio biomecânico por trás deste treinamento primitivo segue sendo válido e superior hoje em dia. Levantar objetos irregulares, incômodos e desequilibrados obriga o corpo a ativar os músculos estabilizadores profundos. Constrói uma potência aplicável ao mundo real que as máquinas de academia guiadas jamais poderão replicar. Cargas de sacos de areia, pedras atlas, caminhadas pesadas, tudo tem suas raízes profundas na antiga Grécia. Metodologia ancestral válida pela física. Lembra? Os gregos não treinavam só para parecer fortes externamente. Treinavam para ser fortes desde o núcleo para fora. Filósofos como Sócrates e Aristóteles viam o corpo como o servidor leal do intelecto, a ferramenta física da mente. Sócrates disse celebremente: "É uma desgraça que um homem envelheça sem nunca ter visto a beleza e a força de que seu corpo é capaz." O treinamento não estava separado do pensamento crítico, era parte integral da paideia, a educação completa. Os mesmos homens que levantavam pedras ao amanhecer, debatiam política ao anoitecer. Esta dualidade os distinguia. Filosofia do treinamento, o meio dourado, inclusive os protocolos de recuperação, estavam milênios adiantados. Depois do treinamento, passavam por sessões de massagens terapêuticas profundas, banhos de contraste quente e frio para a circulação, alongamentos sistêmicos e técnicas de respiração controladas. Sua dieta era simples, mas metabolicamente densa. Grãos integrais, azeitonas ricas em gorduras saudáveis, figos, peixe fresco do Mediterrâneo e vinho, sempre com moderação estrita. Não como os romanos, não contavam calorias com obsessão neurótica, confiavam no equilíbrio natural e na intuição corporal. A ciência nutricional moderna redescobriria o mesmo princípio milhares de anos depois. A consistência disciplinada supera a obsessão temporária sempre. O treinamento grego seguia a regra do meio dourado, medem agan, nada em excesso. Você treinava com intensidade feroz, mas nunca até arruinar sua técnica ou comprometer sua longevidade articular. Valorizavam a forma perfeita acima da fadiga acumulada. Um atleta que se movia com controle absoluto era mais admirado do que um que simplesmente parecia grande. Lições aplicáveis para atletas do século XXI então. O que devemos aprender dos gregos hoje, em nossa era digital. 1. Você não precisa de tecnologia para construir força real. Seu corpo é a máquina perfeita. 2. Treine padrões de movimento, não músculos isolados. Busque a funcionalidade. 3. A recuperação é treinamento, não um descanso passivo, é preparação ativa. 4. A disciplina supera a complexidade. Domine os fundamentos básicos durante toda a sua vida. É uma maratona. Conclusão. O verdadeiro segredo que durou 2000 anos, os gregos construíram uma força que durou milênios, não só no mármore de suas estátuas, mas na filosofia do desempenho humano. Eles não tinham academias com ar-condicionado, não tinham shakes pré-treino, mas tinham o que falta à maioria dos atletas modernos: propósito, paciência e uma intenção inquebrantável. Seus segredos não estavam nas ferramentas que sustentavam em suas mãos, residiam na mentalidade que cultivavam em suas cabeças. Persiga a excelência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se sentiu sobrecarregado ou lhe pareceu muita informação, lembre-se que pode voltar a assisti-lo. Tome nota e espero seu comentário abaixo. Nos vemos no próximo vídeo.